Muito obrigado, comandante Paiva e professor Danilo, né, pela ampliação da resposta e trazendo mais conhecimentos aqui para o nosso colóquio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, já voltado para a componente de defesa da CPLP. Né? Há algumas informações prévias para poder alicerçar a minha pergunta. Né? A CPLP possui 9 Estados-membros, sendo que 6 deles, né, ficam no Atlântico. Né? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e São Tomé. Só estão fora Portugal, mas também tem uma interação muito forte. Moçambique fica como uma espécie de portal entre o Índico e o Atlântico. E Timor-Leste, que, apesar de distante, está próximo hoje da região mais conflituosa ou mais disputada do Pacífico, né? E nós costumamos aqui no CAI fazer um triângulo estratégico ligando Portugal, Brasil e Timor-Leste, cujo centro, né, a coluna vertebral desse triângulo é a própria África. E já quando foi falada a questão das opacas com a ligação ou a sua criação por conta da Guerra Fria, esse atrito, essa bipolaridade Estados Unidos e União Soviética já não existe mais, né? E por conta disso temos aí a questão dos Estados Unidos e o outro lado fica um pouco duvidoso, uma interrogação, se há uma nova Guerra Fria, que haveria necessidade de manter as opacas para manter essa região como uma região de paz, né? Dentro da questão periférica. A minha pergunta é a seguinte: qual o papel, principalmente, da componente de defesa da CPLP no Atlântico Sul para efetivamente fazer com que as opacas continuem tendo a sua importância e esse aumento da cooperação dos países da CPLP na região, já que 6 dos 9 países estão presentes nessa área. Qual, na visão dos senhores, qual seria o papel da CPLP, especificamente, componente da defesa nessa área tão importante para a CPLP, que é o Atlântico Sul? A CPLP é extremamente importante, né? Um mecanismo que, baseado em fator cultural, idioma comum, temos com Portugal essa nossa cultura que recebemos de Portugal, que é uma cultura importantíssima, é uma cultura que realmente deu ao Brasil essa cultura que nós temos e que temos que nos orgulhar. Espero que ela não venha a perder essa característica do brasileiro de ser e que era admirado no mundo todo pela sua cordialidade, pela maneira de encarar a vida. Espero que a gente consiga manter isso. Então, Portugal é extremamente importante e o Brasil e os países da CPLP. Então, temos essa questão que é fundamental, né, na questão da língua. Temos, porém, mas Portugal tem que se colocar entre um país, com o Brasil e com os países daqui, mas também ele tem as suas relações e a sua integração com a OTAN. Então, temos essa ambiguidade que Portugal tem na diplomacia de privilegiar essa questão cultural, e se tiver alguém de Portugal aí para o debate, pode entrar, é até interessante. Então, a política, a diplomacia portuguesa se equilibra entre essa visão, né, da OTAN e da União Europeia e, ao mesmo tempo, manter esses laços com esses países de língua comum.
é uma das vertentes que o Portugal tenta, e como o Portugal também tem a maior, digamos assim, uma grande fronteira debruçada para o Atlântico. Então, isso é natural. Então, o que é que o Brasil pensou na época? Que era interessante a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul como uma questão, digamos assim, simbólica. Porque se os países quiserem, aqueles que têm potência, poder, quiserem vir ao Atlântico Sul, seja com armas nucleares ou não, eles vão fazer o que quiserem, né? Não teria que ter os países da região teriam que ter a capacidade de pará-los, e isso é inverossímil. Veja que os Estados Unidos estão no Pacífico, estão lá, a China pode não gostar, mas os Estados Unidos estão lá. Então, é inverossímil. Então, é mais uma questão, digamos assim, simbólica, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, quando pensamos em termos de poder, mas que tem um simbolismo, e simbolismo também conta. Agora estamos com China. Então, a competição entre Estados Unidos e China não é mais uma coisa retórica. Os Estados Unidos colocaram na sua estratégia de segurança nacional e na sua estratégia militar de segurança, dizendo claramente que a China é um competidor, a Rússia também, e ainda elenca Irã e outros, mas, na verdade, a China, né? E nós vemos aí, se vai ter Guerra Fria ou outro tipo de guerra, eu não sei, mas a competição está aí. Se isso vai continuar se por acaso Trump continuar, eu mudaria com democratas ou não. Isso é outra questão também esse ano que nós temos que ver, se vai continuar ou não vai continuar, mas que essa competição já existe. Quer dizer, quando a China cria um banco da China, quando a China começa a fazer uma série de coisas no campo econômico que são, de uma certa forma, eles dizem que não são concorrentes, mas concorrem com a estrutura estabelecida econômica e política que os Estados Unidos criaram depois da Segunda Guerra, a China também está dizendo, olha, eu também não tenho que ficar reboque de uma estrutura que foi criada lá atrás e que não nos interessa. Se isso vai dar guerra ou não, se isso vai ser pacífico ou não, é uma questão para ver, mas que existe aí a tensão, pelo menos até agora existe. Então, se os Estados Unidos e a China estão nisso, a OTAN e a Rússia também, a OTAN é um. Então, o que eu acho é o seguinte, a Zona de Paz e Cooperação deve ser cada vez mais colocada, até porque agora acabou a questão das ameaças neotradicionais, quer dizer, reduziu, logicamente continua, mas, acima de tudo agora, da grande estratégia, é a competição entre as grandes potências. Então, a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul está na hora de reafirmar essa possibilidade, que não seria interessante para nós que viesse, toda aquela coisa que aqui é uma área que não temos armas nucleares, isso é importantíssimo e que o Brasil, junto com os países africanos, puxem isso. É claro que para Portugal a situação é mais difícil. A própria tentativa de Portugal, que está em andamento e que tem tudo a ver com seus interesses, e é legítima, de criar o Centro de Defesa do Atlântico, né? E agora vai ser o Centro do Atlântico, está mudando o nome, é perfeitamente factível, né? Mas Portugal não pode deixar de ser um participante da OTAN, né? Então, o que eu quero dizer é que a CPLP caminha nessa cooperação e com essas ambiguidades que são comuns, né? Nada é preto no branco. E nós vamos ter que conviver com isso. Então, é importante, quando a gente fala, se houver alguma coisa entre as opacas e a CPLP, Portugal fica numa situação mais difícil do que é que ela iria. Eu acho que não vai chegar a isso, mas a ambiguidade existe e tem que ser contemplada. Mas as opacas é importante, mais importante ainda nesse momento, que o Brasil e os outros países mostrem e façam e realçam o poder simbólico das opacas. Bom, apenas para complementar também o que o Almirante Rui colocou, eu acho que
no que diz respeito às opacas, nós não podemos esquecer que a zona ela foi estabelecida pelas Nações Unidas, né? Ela foi proposta pelo Brasil, né, em 86, mas endossada pela Assembleia Geral, né? E desde então, né, desde 86, com uma certa periodicidade, né, há resoluções que endossam a zona, né? E o Brasil sempre fez questão de não deixar que o tema desaparecesse da agenda da Assembleia Geral, né? Então, quer dizer, as opacas ela tem esse alcance que está ligado a essa legitimidade que vem das Nações Unidas, né? Ainda que seja da Assembleia Geral, tem um peso simbólico importante. E eu concordo também com o Almirante Rui de que, no âmbito da CPLP, né, a língua, né, é um elemento facilitador dessa cooperação em defesa. E eu destacaria também que há um potencial de cooperação em áreas que eu acho que vão cada vez mais ser de grande prioridade, né? Então, eu olhei um último documento, acho que de 2018, né, da reunião de ministros da Defesa, na questão do tema saúde militar, né, que agora com o Covid, né, o tema de saúde vai ser central para a política internacional. Questão dos estudos para levantamento das plataformas continentais dos estados, né, principalmente dos países africanos que têm interesse de desenvolver esses estudos para mapear as suas próprias plataformas, né? Então, acho que há um potencial de cooperação nesses nichos, né, nessas áreas realmente estratégicas. Muito obrigado, Almirante Rui, doutor Danilo. Eu só gostaria de complementar, para talvez apimentar um pouco da discussão, né? Há 12 países, né, que já solicitaram ingressar na CPLP como observadores associados. Então, 12 países ou associações, né? E um deles é os Estados Unidos da América e um de peso é a Índia, né? Os senhores acham que com o ingresso desses países haveria uma mudança desse balanço da questão do Atlântico Sul, já que são países que não têm só interesses na América do Sul, mas também não só do Atlântico Sul, mas também no Índico e no Pacífico? Danilo, pode começar. Vai. Bom, essa pergunta é muito interessante, né? Eu acho que um ponto a destacar, né? Quer dizer, Portugal e Estados Unidos têm um relacionamento bilateral muito, muito forte, né? Existe uma diáspora portuguesa nos Estados Unidos que tem um papel importante, né, também de encorajar essa relação bilateral, né? O Brasil, como o Almirante Rui colocou, né, tem também fortalecido a sua relação com os Estados Unidos, inclusive no componente de defesa. Eu acho que no caso da que há regiões na Índia, né, que foram colônias de Portugal, né? Então há um elemento também cultural que aproxima, né, a Índia ao mundo lusófono, e com certeza também é uma forma da Índia estimular, né, aumentar suas relações com os países africanos e também o Brasil, né? Muito provavelmente também com interesse de equilibrar um pouco a influência que a China tem com os países da CPLP via o Fórum de Macau. Eu acho isso importante, Evandro, porque mostra o interesse dos países, só complementando o que Danilo falou com muita propriedade, os países, outros países de se interessarem por um mecanismo, né, multilateral, fundamentado no idioma, na cultura, né, na língua portuguesa. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que todo mecanismo
ele às vezes até se contesta a ONU, mas a ONU não serve para nada, a ONU pode não resolver muitas coisas, mas pode você ter um local onde você possa conversar, ouvir o outro lado, eu acho que isso ajuda bastante. Então, eu acho que demonstra também o interesse, a importância que a CPLP é considerada por esses países que querem saber o que acontece lá, o que está sendo discutido, né? Porque se não tivesse nenhum interesse, não estariam pedindo a associação. É claro que existe aí, como o Danilo muito bem falou, as questões geopolíticas de um se aproximar, porque o outro, né, principalmente Índia e China, que agora andaram se estranhando mais uma vez lá na fronteira, né, mas parece que a coisa deu uma diminuída. Mas eu vejo isso principalmente como a importância da CPLP. Muito obrigado, Almirante. Obrigado, doutor Danilo, por contribuir nessa nossa análise, né, da entrada dos países. Só um detalhe interessante: ano passado, no exercício felino que ocorreu em Angola, nós tivemos a presença de observadores americanos, né, norte-americanos. Então, já convergindo, né, nesse interesse de ser observador social e talvez entender também a questão dos exercícios felinos. E eu pergunto aos demais participantes se há mais perguntas. Gostaria de fazer uma colocação, o Evandro, comandante Paiva. Evandro, na verdade não é uma pergunta, é só uma colocação a respeito da última pergunta sua, sobre a participação de demais países na CPLP. Nesse ponto eu sou bastante cartesiano, minha formação óbvia, nossa, é ciência exata. Então, se é comunidade dos países de língua portuguesa, eu acho que, por definição, né, pela missão, já não faz sentido um país que não seja de língua portuguesa participar desse fórum. É um fórum limitado, é um fórum light, muito mais cultural, de informação, de troca de ideias, não é uma aliança militar. Então, eu sou favorável que fique somente entre os países de língua portuguesa. Já é meio difícil, às vezes, conviver com um país, por exemplo, no caso de Guiné Equatorial, que tem 1% do seu povo que fala português. Então, quando tem reuniões que envolvem com Guiné Equatorial, já fica difícil conviver e tocar reunião só na língua portuguesa. Essa é a minha colaboração. Obrigado. Muito obrigado, comandante Paiva, pela sua intervenção, bastante propícia no momento em que se estuda a entrada dos observadores. A senhora Isabela Kruzicki tem uma pergunta, por favor, passo a palavra à senhora. Boa tarde, todos me ouvem? Estamos escutando bem. Muito obrigada. Boa tarde às autoridades, aos professores. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Danilo. Qual seria o papel da cooperação em defesa entre o Brasil e Angola durante a última década para a construção de uma identidade sul-atlântica? Obrigada. Muito obrigado pela sua pergunta. Acho que a cooperação em defesa entre Brasil e Angola ela tem que ser entendida também num contexto mais amplo da própria relação bilateral entre os dois países, né, que é uma relação muito importante, né? O Brasil ele foi o primeiro país, né, a reconhecer a independência de Angola, né, em 75, né, no contexto do governo Geisel, né, e Angola adotou, né, um modelo socialista, né, mas havia naquela época, né, uma visão muito pragmática da importância de se ter relações com Angola, e esse foi um dos fatores que levou, né, o presidente Geisel a optar pelo reconhecimento, né? Isso, a literatura acadêmica sobre o externo do período ressalta, né, que foi uma decisão do qual o presidente, né, teve uma participação direta e acompanhou. E ao longo desses anos, né, desde 75, a relação entre os dois países
foi muito intensa, né? Quer dizer, eu acho até que recentemente foi cancelado, né? Mas havia um voo direto entre Luanda e Rio de Janeiro, né? A elite angolana vinha muito ao Rio de Janeiro para lazer, mas também para tratamento de saúde, né? O ex-presidente Eduardo dos Santos esteve várias vezes no Brasil, né? Há uma parceria diplomática, política muito forte, né? As empresas brasileiras, né? Principalmente a Odebrecht, já operam em Angola há muitos anos, né? Desde o final dos anos 70, né? Meados dos anos 80. Né? Então, há uma parceria forte entre os dois países. No campo da defesa, né? A gente tem militares angolanos que fazem treinamento, fazem capacitação nas academias militares brasileiras. Houve, durante a gestão do ministro Celso Amorim, na pasta da defesa, um acordo para que o Brasil auxiliasse a Angola a desenvolver uma indústria naval, né, o Pronaval. Infelizmente, esse acordo, né, quer dizer, essa cooperação não teve muita sequência, porque Angola foi muito afetada por uma crise econômica, né, decorrente da redução do preço do petróleo, que reduziu, né, o poder econômico do Estado angolano. Né? Ao mesmo tempo, né, Angola também tem relações muito fortes com a China, né, uma dependência econômica cada vez maior. Né? Então, mas eu diria que há um elemento ainda afetivo da relação Brasil-Angola que tem um poder, né, que tem uma influência grande. Né? E do campo da defesa, né, essa cooperação, e há um intercâmbio ainda que existe nesse aspecto. Houve uma cooperação no passado em relação à reforma do setor de segurança em Guiné-Bissau, né, no momento que Angola também estava com uma política externa e de defesa ativa, né, que queria ter uma participação mais ativa, né, ali no espaço da África Ocidental em relação a Guiné-Bissau. Né? E eu posso depois, se você quiser, passar material para você, passar alguns artigos, algumas reflexões acadêmicas sobre esse relacionamento bilateral em defesa, certo? Obrigada, professor. Eu queria aproveitar aí o gancho do Danilo para ir pegando também a parte do Paiva em relação à CPLP, para dizer o seguinte: os mecanismos, né, eles, tanto os multilaterais, eles também são usados pelos países dentro das suas grandes estratégias. Né? Quer dizer, quando os Estados Unidos, ou a China, ou a Índia demonstram interesse, ali também tem, de uma certa forma, algum objetivo, por menor que seja, algum objetivo político a se alcançar. Essa disputa entre China e Estados Unidos, principalmente na África, e aí também entra a diplomacia de defesa. A China já forneceu, acho que, 13 navios nos últimos anos, navios de guerra para os países africanos, e a participação também direta na economia, né, e de uma forma sem fazer grandes exigências em relação a direitos humanos que havia lá atrás, para na hora de dar empréstimo pelas nações ocidentais. A China é muito mais pragmática. Quer dizer, quando também há um interesse num determinado país, num determinado mecanismo, isso também, na visão estratégica dos Estados Unidos, da China, eles estão ali também procurando entrar e saber e se colocar e ter algum tipo de influência. Né? Daí, talvez, quererem ver a importância da CPLP, mas também estando ali para ter algum tipo de influência, mesmo que seja lateral. De alguma forma, estou presente, né? Essa é uma disputa que ocorre no campo econômico, no campo da diplomacia de defesa, etc. E Angola, como o Danilo muito bem falou, e com bastante propriedade, nós temos
e mostra aí uma coisa importante que o Brasil não deve esquecer, quer dizer, mesmo no governo militar, com Geisel, mesmo tendo boas relações com os Estados Unidos, mas o Brasil soube ver o interesse brasileiro, isso é que é importante, independente de alinhamentos, o Brasil tem que ver primeiramente o seu interesse. Eu estava lendo isso essa semana, o Golbery Couto e Silva, dizendo justamente isso na Geopolítica e Poder, que é um livro dele, que independente de alianças, que logicamente podem acontecer, mas o que deve nortear um país são os seus interesses e interesses de vários, interesses culturais, interesses de vários, mas os interesses do país e para onde o país quer chegar. Então, mostrou isso, Geisel reconhecer um governo que era de esquerda, né? E enquanto os Estados Unidos apoiavam, acho que era o Savimbi, né? Apoiava o outro lado, né? O outro lado que era Savimbi, que apoiava o outro lado. E foi interessante, porque foi um momento importante em que o Brasil, não só nesse lado, mas também, inclusive, na Marinha, com Almirante Flores, Almirante Vidigal, e também escreveram o livro mostrando que a nossa Marinha também não podia continuar sendo simplesmente uma marinha de apoio à questão do antissubmarina, de apoio à defesa hemisférica, que a Marinha tinha também que ver, não quer dizer que não deixasse de ser isso, mas também que teria que ver os interesses do Brasil. Então, é importante, Angola é um país extremamente importante e que o Brasil deve cada vez mais procurar aproximação, nos facilita todas, culturalmente, as relações, e é importantíssimo que também na parte de defesa nós tenhamos uma relação profícua com Angola. Almirante, muito obrigado. Doutor Danilo, muito obrigado. Pela hora, eu pretendo encerrar aqui as perguntas, e aqueles que, porventura, tenham alguma pergunta sobre o tema do colóquio de hoje, por favor, escrevam para o e-mail evento@caicplp, e essas perguntas chegarão aos convidados de hoje, né? Eu, antes de passar a palavra final aos dois oradores, agradeço a participação das autoridades aqui presentes, né? E que deram brilho ao nosso terceiro colóquio e segundo evento online que o CAI está fazendo. A intenção de repetirmos isso em julho, todos receberão a notícia sobre a palestra de julho, né? Agradeço, então, a presença de todos. Almirante Rui, muito obrigado por dispor desse tempo para o CAI. O CAI é um órgão da Componente de Defesa da CPLP e com dinamismo para buscar o quanto antes a excelência, tanto na pesquisa, no estudo e também na difusão de conhecimentos na área do domínio da estratégia. Professor Danilo, que tivemos a honra de recebê-lo aqui, né? Muito obrigado por aceitar o convite e compartilhar com o Almirante Rui essa noite extremamente proveitosa, né? Esclarecedora, e que suscitou uma discussão e um debate bastante profícuo. Muito obrigado por prestigiar o CAI. Nós agradecemos, toda a equipe do CAI agradece imensamente o apoio dos senhores, né? Então, eu passo a palavra final ao doutor Danilo, depois, em seguida, ao Almirante Rui, para nós fecharmos o nosso terceiro colóquio estratégico. Muito obrigado. Bom, queria apenas agradecer novamente, né, tanto o convite quanto também a oportunidade de colaborar, né, com
com o CAI, né? Como eu disse, um centro que eu pude visitar já mais de uma vez. Né? Moçambique é um país que né, eu tenho uma relação afetiva, né? Então fico até muito contente de colaborar, de participar do colóquio. E como eu disse também no início, né? Eu acho que tendo, junto com o Almirante Rui, um projeto de pesquisa que tem esse aporte, né, de apoio financeiro, tanto do Ministério da Educação, quanto via CAPES, quanto do Ministério da Defesa do Brasil, né, eu fico feliz de ter essa oportunidade também de fazer, né, uma apresentação pública, né, que alcança um público, uma audiência que não está só restrita a uma sala de aula ou que vá ler um artigo. Né? Então, fico muito feliz que, mesmo no contexto de pandemia, a gente tem essa oportunidade de um encontro virtual, de um debate virtual. Né? Além de ser um prazer sempre participar de um evento com o Almirante Rui. Obrigado. Obrigado, Evandro. Obrigado, Danilo. Realmente foi um prazer muito grande. Parabéns aí ao centro por realizar essas atividades. Essa é uma grande possibilidade, quer dizer, temos gente ao redor de vários países e estamos aqui como se estivéssemos, né, juntos, conversando e trocando ideias, e isso é fundamental. Então, parabéns aí ao CAI, parabéns, Evandro. Eu quero agradecer também a todos que participaram, as perguntas que foram feitas, aos esclarecimentos que o Paiva, inclusive, nos deu aí, que é importante, ele que está no dia a dia com esse conhecimento bem e suas ideias de bastante tempo que está no Estado-Maior da Armada. Um prazer conversar e ver aí os colegas de Marinha, o Almirante Abreu, o Felipe, o Perici, e também os amigos da CPLP, que nos une isso, e é importante, o que nos une essa cultura e esse idioma, e que faz com que eventos como esse sejam tão fáceis de serem conduzidos e de nos entendermos. Obrigado também a Danilo, é sempre um prazer estar junto com o Danilo, eu sempre aprendo com ele, é sempre um prazer compartilharmos também. Parabéns a todos aí, parabéns ao CAI e até a próxima.